E vamos para a parte 3 desta antologia que eu acho que sou a única pessoa que está vendo. E aí pessoa do outro lado, seja bem-vindo, bem-vinda ou bem-vinde a mais um vídeo aqui do meu canal. Pra quem não me conhece, meu nome é Adriano e aqui neste canal eu falo de séries que eu ando assistindo nos meus tempos vagos. Na maioria das vezes são séries Boys Love. E hoje, aqui nesse vídeo, a gente vai falar de mais 3 arcos da série antológica tailandesa My Universe. Série que traz diversos arcos Boys Love que tem algumas histórias que se conectam e outras não. Eu já fiz 2 vídeos, cada um falando sobre 3 arcos dessa série. Então, se você ainda não assistiu esses vídeos, eu vou estar deixando eles aqui nos cards e também aqui embaixo na descrição. Nesse vídeo aqui, a gente vai falar de mais 3 arcos da série, que são Friends Forever, Fake Love e o último arco, Pieces of Me. E futuramente trarei um vídeo com os 3 últimos arcos dessa série. Finalmente! Nesse vídeo aqui eu vou tentar descrever um pouco mais a história dos arcos que eu acho que eu não consegui descrever tanto assim nos vídeos anteriores. E pelo que eu vi, muita gente veio assistir os meus vídeos sem ter assistido a série porque não querem assistir a série ou algo do tipo. E aí veio assistir os meus vídeos. Então se você é um desses, muito obrigado por estar aqui assistindo o vídeo. E agora eu vou tentar descrever um pouco mais sobre as histórias para você estar mais por dentro do que acontece dentro desses arcos. Mas antes de falar sobre a série, eu gostaria de pedir para você se inscrever no canal se você não é inscrito, de deixar o like nesse vídeo e também de ativar o sininho das notificações. Assim, você vai ficar por dentro toda vez que tiver um vídeo novo aqui no canal. Aproveito a deixa também para pedir para você me acompanhar nas outras redes sociais. Eu sou Adriano Marinho R em todas elas. E claro que eu não preciso dizer que vai ter spoilers dos arcos aqui nesse vídeo. Então, assista por conta e risco se você caso queira pegar spoilers. Bom, recadinhos dados. Agora vamos falar sobre os arcos dessa série. Em Friends Forever, nós temos a história de 5 amigos que estão no mesmo time de futebol da faculdade. E curiosamente, esses 5 amigos, eles já tiveram seus arcos ou ainda vão ter dentro dessa série. Com exceção de um deles, que você vai entender logo logo por que ele não vai ter assim um arco futuramente sobre ele. Um desses amigos é o Mock, do arco Right Time, Right You. Sinceramente, esse personagem aqui é o que mais aparece dentro dessa série. Além do Mock, a gente tem o Min, do arco Look Love. E também a gente tem o Camp, do arco The Campfire. Sim, ele está de volta nesse arco aqui. No vídeo anterior, a gente encerra com o arco dele que eu não assisti. Então, se você assistiu esse arco que envolve terror, deixa aqui nos comentários. Eu me recusei a assistir, então eu não sei muito bem o que aconteceu na história desse personagem. Porém, ele está aqui nesse arco. Além desses 3 personagens que já são conhecidos, a gente tem mais um amigo, que é o Paul, que não vamos falar muito sobre ele aqui, porque futuramente a gente vai falar sobre esse personagem. E por fim, a gente tem o Pan, que é o destaque dentro dessa história, ou seja, ele é o protagonista principal dentro desse arco. Esses 5 amigos, eles têm uma ótima amizade, e pelo que dá pra ver, eles são inseparáveis. Esses 5 amigos, eles treinam bastante futebol, porque tem um campeonato que está chegando. E em um momento de descanso, o treinador reserva, que se chama Jay, se aproxima muito de Pan. Com o passar do tempo, Pan começa a perceber que ele sempre acha uma garrafa de água em seu armário. E logo ele descobre que quem deixa essa garrafa de água em seu armário é o Jay, que é o treinador reserva. Jay logo se declara para Pan, dizendo que gosta dele. E Pan acaba aceitando os sentimentos do Jay. Eles já vão começar um relacionamento a partir dali. E Jay pede para Pan não contar para ninguém, nem mesmo para os seus amigos, que o treinador reserva do time da faculdade gosta de homens, porque isso poderia afetar muito a sua carreira como treinador. E infelizmente, o Pan concorda em não contar pra ninguém. Depois que o campeonato passou e o time deles ganharam, os 5 amigos são convidados para ir para uma festa de comemoração que vai acontecer em um hotel. E lá nessa festa, os 5 amigos eles vão acabar recebendo os troféus e as medalhas pela vitória do campeonato. Durante essa festa,
Pan e Jay acabam combinando deles se encontrarem escondidos, mas os amigos de Pan percebem o jeito estranho que o amigo tá agindo e acaba seguindo ele depois que ele saiu ali do salão de festas. E com isso, os amigos acabam vendo Pan e Jay se beijando. Jay fica com muita raiva de Pan, achando que Pan contou para os amigos que eles dois estavam se vendo, e aí ele sai dali puto de raiva. De volta na festa, Pan acaba explicando para os amigos todo esse rolê que ele tá tendo com o Jay, e os amigos acabam apoiando Pan. Eles até sugerem que Pan converse direito com o Jay para esclarecer as coisas e falar que Pan não contou para os amigos que eles estavam juntos, que de fato foram os amigos que acabou seguindo eles. Então Pan decide que vai sim conversar com o Jay. Então Pan acaba puxando o Jay ali do salão de festas e levando ele para um quarto para eles poderem conversar e também tentar se explicar. Porém, Jay fala que já é tarde demais. Ele diz que pela forma como Pan puxou Jay ali do salão de festas, todo mundo agora vai saber que Jay gosta de homens e a carreira dele como treinador estará arruinada. Eles acabam discutindo e ali no meio dessa briga, Jay acaba revelando que Pan só foi muito bem no campeonato porque ele colocava toda vez esteroides dentro da água que ele dava para o Pan. E o Jay até chama o Pan de fracassado, que ele nunca iria ganhar o campeonato sem a ajuda dele. Nesse instante, Pan ameaça dizendo que ele vai sair ali do quarto e vai contar para todo mundo o que Jay fez. Porém, a gente não vê o que acontece a seguir. Pula para mais tarde, os amigos estão andando ali pelo hotel à procura de Pan. Do nada, eles começam a ver a polícia e logo em seguida, eles veem alguns policiais levando Jay preso. E logo depois, ao chegar na porta de um quarto, os amigos acabam encontrando o corpo de Pan sem vida. Anos depois, os 4 amigos se reúnem mais uma vez, porque está comemorando mais um ano desde que Pan se foi. E por muita coincidência, naquele mesmo dia, vai acontecer a mesma festa no mesmo hotel. E os 4 amigos foram convidados mais uma vez. Eles vão para a festa muito saudosos e sempre comentando sobre Pan. Até que eles tiveram a brilhante ideia de ir para o terraço do hotel com alguns incensos e tentar invocar o espírito do Pan. Tudo isso para tentar entender o que aconteceu com o Pan e o que aconteceu exatamente naquela noite no quarto do hotel. Eles acabam conseguindo invocar o espírito do Pan e Pan acaba contando para os amigos tudo o que aconteceu naquele dia e todas as coisas ruins que o Jay fez. Os amigos acabam matando a saudade que eles tinham do Pan e a gente encerra o arco com eles ali junto no terraço do hotel. Bom, não tenho muito o que comentar. Pra mim, o roteiro desse arco ele se perdeu do meio pro fim, principalmente depois que os amigos tiveram essa brilhante ideia aí de invocar o espírito do Pan. Eu confesso que eu tinha terminado o primeiro episódio com uma expectativa muito alta, porque o final do primeiro episódio é a morte, que foi bem chocante o que aconteceu. Mas o segundo episódio só foi a ladeira abaixo, porque ele começou com esse ar saudosista dos amigos e depois essa questão de invocar os espíritos ficou horrível e eu detestei. Por fim, a minha nota para este arco é só 1 estrela. Tinha tudo para ser um arco incrível, principalmente por causa do assassinato, mas no fim só foi uma pataquada gigantesca. Bom, e se em Friends Forever foi uma pataquada gigantesca, confesso que este arco aqui até que me conquistou um pouquinho. Em Fake Love, a gente acompanha a história do Finn, que é um jovem que mente para toda a faculdade dizendo que ele veio de uma família rica e que tem muito dinheiro, sendo que na verdade a gente sabe que ele não tem nenhum tostão. Mas por incrível que pareça, as pessoas acreditam nas mentiras do Finn. Um dia, Finn acaba reencontrando com seu ex-namorado, o Ta, dentro do banheiro masculino da faculdade. E o Ta está cheio de segundas intenções para cima do Finn. E para tentar fugir do ex, Finn acaba mentindo mais uma vez, dizendo que ele está namorando uma pessoa. Porém, Ta não acreditou muito nessa história. Mais tarde, Finn está sentado em uma mesa da lanchonete da faculdade com seus amigos, e ele acaba contando para os amigos tudo o que aconteceu ali dentro do banheiro masculino. E logo, Ta aparece lá naquela mesma mesa para intimidar o Finn. Ele acaba convidando o Finn para uma festa que ele vai dar e pede para o Finn levar este namorado que ele disse que tinha. E aí, desesperado, Finn começa a pensar em como que ele vai conseguir um namorado em tão poucos dias antes dessa festa acontecer. Depois de várias sugestões de seus amigos, Finn acaba escolhendo que ele vai flertar com um garoto super tímido, mas também que é super rico e bem popular dentro da faculdade, que até o próprio Ta
tentou flertar com ele e não conseguiu nada. Esse menino se chama Paul. Sim, o Paul lá de Friends Forever. Finn acaba tentando de tudo para flertar com o Paul, só que todas as suas tentativas são frustradas. Até que um dia, Finn acaba flagrando Paul conversar com um homem escondido, e depois de ouvir essa conversa e gravar tudo pelo seu celular, Finn acaba descobrindo que aquele senhor é o pai do Paul e que o Paul não é rico coisíssima nenhuma. Depois que o pai de Paul vai embora, Finn chega no jovem e o ameaça dizendo que vai contar para todo mundo que ele não é rico, a não ser que Paul finja ser o namorado de Finn lá na festa do Tá. Sem escolhas, Paul concorda com essa ameaça do Finn, porque ele também está tentando bancar essa farsa de que ele é rico. Só que a gente sabe que essa história de fingir ser namorado um do outro vai fazer com que os dois se apaixonem. Depois de concordar com essa farsa, Finn acaba se mudando para o quarto do Paul, e eles ficam fingindo serem namorados até que chega o dia dessa festa. Lá na festa, Finn acaba apresentando para o Tá o Paul, o seu namorado, e lá ele acaba descobrindo que sim, o Tá tentou sim flertar com o Paul, mas houve alguma coisa entre eles no passado também. Finn acaba bebendo demais ali na festa, e depois de descobrir que Paul e Tá teve alguma coisa ali no passado, ele acaba indo embora chateado. Quando chegaram em casa, Paul tenta fazer de tudo para cuidar ali do Finn, que tá muito bêbado. Porém, Finn quer fazer de tudo com que Paul conte o que houve com ele e o Tá no passado. Enfim, Paul não conta o que aconteceu com ele e o Tá no passado. E logo eles terminam esse namoro falso. O Finn, ele vai embora ali do quarto do Paul e eles ficam longe um do outro por um tempo. Até que chega um dia em que o Paul e o pai dele acabam se envolvendo em uma confusão ali na porta da faculdade e eles são espancados. E ao saber disso, Finn corre para ajudar o Paul e o pai e levar eles para um hospital. Lá no hospital, Paul acaba contando toda a verdade para o Finn, que na verdade ele não é rico, que sua família veio de uma cidade do interior, que eles tiveram que vender quase todas as suas terras para fazer com que o Paul conseguisse estudar nessa faculdade, que pelo que deu a entender é uma faculdade só de ricos, e que tudo que ele quer é se formar logo e conseguir um emprego para ele poder conseguir sustentar tanto a ele quanto seus pais e parar de viver dessa farsa que ele está vivendo no momento. Com isso, ele também acaba contando todas as coisas ruins que ele fez no passado e também, nesse seu passado ruim, todo o envolvimento que ele teve com o Tá. E ele acaba dizendo que não contou sobre esse envolvimento dele com o Tá para o Finn, porque ele não queria que o Finn tivesse pensamentos errados sobre ele. Com isso, Finn acaba pegando o Paul e levando ele até a sua casa. Paul lá acaba conhecendo os pais do Finn e descobrindo que Finn também vive nessa vida de farsa, que ele também não é rico, que ele mente para todo mundo, e aí a gente termina o arco com os dois juntos ali num terraço na casa do Finn. Ali no terraço eles acabam se reconciliando e, pelo que dá a entender, eles acabam tendo de fato agora um relacionamento. Sem muitos comentários sobre esse arco aqui também. A história até que é interessante, me conquistou um pouquinho e mais uma vez eu digo que se essa história aqui ela tivesse mais tempo de tela ou mais tempo para aprofundar mais e desenvolver mais os personagens, ela até que se tornaria uma sériezinha bem interessante e divertida. Por fim, a minha nota para Fake Love é 3 estrelas, porque eu me diverti com esse arco, achei ele bem legalzinho e acabei gostando. Bom, e por fim, a gente tem o último arco. Este arco aqui, quando foi anunciado, ele foi rodeado de polêmicas, porque supostamente a gente teria ali um incesto acontecendo dentro dessa história. Em Pieces of Me, a gente tem a história dos irmãos gêmeos, Kun e Korn, 2 irmãos gêmeos não idênticos que vivem juntos pra tudo. E até é um pouco estranho, porque é juntos de fato, tá? É tanto que a primeira cena desse arco são os 2 marmanjos tomando banho na mesma banheira. Pelo que dá a entender, pelo desenrolar do roteiro, esses 2 irmãos, eles brigavam muito quando eram crianças, e agora que eles são mais adolescentes, eles estão mais unidos e fazendo tudo juntos. Ah, e um detalhe, que não fez tanto sentido pra mim, mas preciso dizer, já que tem na história, esses irmãos gêmeos eles têm 2 peixinhos dourados, o Left e o Right, que na verdade cada um desses peixinhos representa os 2 irmãos. Só que eu acredito que esses peixes só estão ali dentro da história mesmo para poder fazer sentido com o título do arco, que é
Pieces of Me, ou em tradução literal, Peixes de Mim. Enfim, voltando para a história, esses dois irmãos eles desejam muito ir embora para Bangkok. Então, eles decidem que irão fazer juntos uma prova que vai acontecer daqui a alguns meses para eles conseguirem ingressar em uma escola lá na capital. Só que para isso, eles vão ter que se dedicar muito nos estudos, porque o Korn não tem notas tão altas como o Kun. Entretanto, quando um aluno novo que entra ali na escola, chamado Todd, e se aproxima muito do Kun, as coisas entre os irmãos gêmeos começam a ficar abaladas. Todd morava em Bangkok e acabou se mudando ali para aquela cidade com sua família. Infelizmente, eu não lembro o nome dessa cidade, mas ele está doido para voltar para Bangkok. Então, ele decide que também vai fazer essa prova junto com os gêmeos. Com isso, Todd se aproxima ainda mais de Kun, já que ele começa a estudar junto com os gêmeos. E o Korn acaba ficando com ciúmes, a ponto de criar diversas intrigas com o Todd, só porque ele não está gostando de ver o irmão gêmeo com outra pessoa. E aqui eu preciso destacar a obsessão gigantesca que o Korn tem pelo irmão gêmeo. Fica até mesmo de fato parecendo que ele é apaixonado pelo irmão. A obsessão dele é tão grande que ele começa até a questionar o Kun, se o Kun gosta mais do Korn do que dele. Sabe, como se o Kun fosse largar de ser irmão dele para poder ficar com o Todd. É uma obsessão gigantesca. E na minha opinião ficou um pouco estranho. E para ajudar os meninos com os estudos, a mãe do Kun e do Korn acaba chamando o filho de uma amiga que acabou de voltar da China para ser tutor dos meninos e ensinar eles um pouco da matéria. Esse filho da amiga dela é o Pond, que é interpretado pelo mesmo ator que fez o Techno em Turn Type. Um dia, depois de estudar bastante com os gêmeos e o Pond, Todd acaba ficando ali na casa dos gêmeos para poder jantar. E claro que o Korn ficou o tempo todo ali tendo suas crisezinhas de ciúme do irmão gêmeo. E o Pond ficou ali no jantar tentando amenizar todo o clima pesado que os gêmeos estavam criando por causa do ciúme do Korn. Depois de comer, Kun e Todd vão lavar a louça. E com isso, em meio à conversa deles enquanto estão ali lavando a louça, os dois meninos acabam se beijando e alguém acabou gravando o beijo deles. O dia da prova está cada dia mais se aproximando. Korn, de tanto ciúme, acaba se distanciando do irmão gêmeo e o Kun e o Todd acabam estudando sozinhos. Na maioria das vezes, eles estudavam de madrugada, pelo telefone mesmo, então eles ligavam um pro outro, ficavam no telefone, virando a noite, conversando e estudando. E aqui, durante esses bate-papos que eles estavam tendo durante a noite, a gente começa a perceber que, de fato, o Kun ele está cada vez mais se apaixonando pelo Todd. Enquanto isso, o Korn começa a estudar com o Pond, e ele aproveitava a situação para reclamar muito da aproximação de Kun e o Todd para o Pond. E ele aproveitava para ficar dizendo o quanto o Todd o incomodava. Um dia, depois de fugir da escola e passar o dia com o Pond, Korn volta para casa e Pond acaba tentando beijar Korn à força. Korn acaba se afastando, mas Pond continuava insistindo, tentando beijar ele à força. É tanto que ele pega o seu celular e mostra o vídeo que ele fez do Kun e do Todd se beijando, e depois tenta de novo beijar o Korn à força. Porém, Korn não cede ao beijo e acaba ameaçando contar para a mãe dele tudo que o Pond estava tentando fazer ali. E com isso, o Pond fica com raiva e vai embora deixando o Korn sozinho. Alguns dias depois, Korn acaba reencontrando com o Pond, e o Pond acaba revelando que ele apagou do seu celular o beijo do Todd e do Kun e que ele vai manter distância dos gêmeos a partir daquele dia. E depois de tantos estudos, finalmente chegou o dia da prova. E aí, com o resultado dela, a gente acaba descobrindo que o Korn e o Kun passaram na prova para poder estudar em Bangkok. Eles ficam super felizes que vão poder estudar em Bangkok. E quando Kun liga para Todd para saber o resultado dele, Kun acaba descobrindo que Todd não passou no exame. Depois disso, Korn fica ainda mais feliz, porque agora ele vai estudar em Bangkok com seu irmão gêmeo e ainda por cima, sem a companhia do Todd. E com isso, tudo ia voltar ao normal para os gêmeos. Mas, para a surpresa do Korn, Kun decide que ele não vai estudar em Bangkok. Depois disso, os gêmeos acabam brigando, a ponto de até machucar a própria mãe. E depois dessa briga, fica decidido que o Korn vai para Bangkok sozinho e o Kun vai terminar o ensino médio ali mesmo na faculdade. Com isso, Korn organiza tudo para poder ir para Bangkok. Ele faz suas malas, ele acaba até pegando um dos peixinhos para poder levar com ele e depois ele se muda para Bangkok. Depois de um tempo já em Bangkok, Korn acaba ligando para sua mãe para saber como estão as coisas. A mãe dele conta
comenta que o Pond voltou para a China, e ela também pede para o Korn ligar para o Kun. Com receio, Korn acaba ligando para o Kun. E com isso, ele descobre que o irmão gêmeo tinha desistido de ficar e terminar o ensino médio ali na cidade segundos depois, quando ele foi embora. Encerramos o arco com o Korn dentro do carro, indo embora para Bangkok, e o Kun correndo atrás, chorando pelo irmão. Bom, mesmo com a obsessão do Korn pelo irmão, eu não vi assim um incesto dentro desse arco. Mas mesmo assim, falando desse arco, analisando a história em geral, eu achei um arco chato, sem graça e uma história super desmotivante. E no fim, eu achei um arco super sem graça e super difícil de assistir porque eu ficava com sono durante todo o tempo. E sabe o que é pior? O próximo arco é de novo sobre essa história, só que agora sobre a visão do Todd. Vamos ter o Todd como protagonista, contando basicamente a mesma história, com algumas diferenças. Então eu já vou até preparar logo o meu café, porque eu tenho certeza que eu vou sentir muito sono enquanto falo sobre este novo arco. Bom, a minha nota final para Pieces of Me é 1 estrela, porque mesmo sendo um arco bem chato e bem sem graça, eu ainda assim considerei esse arco um pouco melhor do que um arco que eu vi e que está lá no primeiro vídeo. Right Time, Right You. E é isso, por hoje eu encerro aqui esse vídeo falando sobre esses arcos de My Universe. Agora eu quero que você me diga aqui nos comentários o que você acha, o que você está achando da história, você está assistindo a série? Porque eu acho que eu sou a única pessoa que está vendo. Diga aí a sua opinião sobre esses arcos, diga tudo aqui nos comentários que eu quero saber. Os 3 próximos arcos de My Universe já estão na exibição no momento em que eu gravei esse vídeo, então logo logo eu estarei de volta aqui para encerrar com os arcos de My Universe e também para fazer uma visão geral sobre essa série. Bom, eu acho que eu falei tudo o que eu tinha que falar aqui nesse vídeo, e antes de me despedir, eu gostaria de pedir de novo para você se inscrever no canal se você não é inscrito, e também de deixar o like nesse vídeo caso você ainda não tenha deixado. Eu vou ficando por aqui, até um próximo vídeo, fui!